Boa noite a todos. Neste mês, a nossa agremiação está trazendo reflexões acerca da lei de justiça, de amor e de caridade. É sempre bom a gente lembrar que é a maior de todas as leis, é a mais importante. Segundo os Espíritos, essa lei resume todas as outras, né? Se depois vocês quiserem conferir onde eles dizem isso, está na questão 648 do Livro dos Espíritos. Então, isso já mostra para a gente a gravidade, a importância dessa lei. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de lei de amor, a gente corre o risco de ficar muito na teoria, de ficar muito naquelas frases clichês, aquelas frases feitas, né? Nós não aprendemos a amar, nós ainda não sabemos amar, nós devemos amar a todos, como que se ama, e fica sempre nesse tipo de frase, mas fica faltando aquele, tá, e depois? A teoria nós já entendemos, já está legal, mas e aí, como é que isso funciona na prática? Como é que a lei de amor se operacionaliza? Então, nós escolhemos temas, e esse de hoje é um desses temas, é uma dessas oportunidades que a gente tem de concretizar, né, de colocar a lei de amor realmente na prática. Então, o tema escolhido, responsabilidade afetiva. Também é uma forma da gente, mais uma vez, perceber que, embora existam temas que não estão explícitos, não estão escancarados na doutrina espírita, o conteúdo deles, o significado já está lá. Basta que a gente procure com calma, com tranquilidade, que a gente vai ver. De fato, como nós veremos ao longo da noite, responsabilidade afetiva é um tema extremamente recente. Então, a gente não vai conseguir procurar achar essa expressão exatamente na codificação. Mas vocês vão ver que o que ela quer dizer já está lá, né? Então, é uma forma também da gente ir se aproximando de assuntos da atualidade conforme a reflexão espírita. Como é que o espiritismo lida com essa questão, nos ensina a lidar com essa questão tão importante, tão urgente, tão atual. Vamos, então, passar aqui. Bom, em primeiro lugar, é importante, antes da gente falar propriamente de como a doutrina dos espíritos vê a responsabilidade afetiva, é importante a gente dizer do que a gente está falando, do que se trata esse conceito, né? Em primeiro lugar, lembrar que responsabilidade afetiva, por ser muito recente, é um conceito que ainda está em aberto. Tá? Nós vamos trazer uma definição que é mais ou menos aceita pelas pessoas que estudam, mas, repito, é um conceito novo que está em aberto. Ok? Apesar de ser muito recente, nós podemos afirmar que muitos psicólogos já trabalham com ele, e tamanha a sua importância que, provavelmente, se a gente chega para um adolescente, para um jovem, e pede para ele explicar o que é esse conceito, é muito provável que ele vá conseguir nos dizer, né? Porque é um conceito que a garotada já se pega muito nele. Não estou dizendo que pratica, mas pelo menos sabe do que quer dizer, né? Bom, afinal de contas, o que significa? Responsabilidade afetiva pressupõe três coisas. Pressupõe empatia, respeito e honestidade. Empatia com o quê? Respeito com o quê? Honestidade com o quê? Todas essas características dizem respeito ao sentimento alheio. Então, respeito pelo sentimento do outro, respeito pelo sentimento do outro e ser honesto com o sentimento do outro. Responsabilidade afetiva, definindo, assim, uma definição bastante rápida, podemos dizer que é o zelo, é o cuidado que nós temos com a imagem de nós próprios para o outro.
o que eu estou externalizando para o outro? Qual é a projeção que eu faço de mim mesmo para o outro? Né? Isso seria uma definição bastante rápida, né, da responsabilidade afetiva. O que eu externalizo é efetivamente o que eu sinto? Se a gente pudesse fazer uma pergunta para facilitar, seria isso. Quando eu digo para alguém, eu te amo, eu de fato amo a pessoa? Quando eu faço promessas 1000 para alguém, eu vou conseguir cumprir? Eu tenho condições de cumprir? Tá? Eu trouxe uma fala de uma psicóloga que trabalha com esse conceito há bastante tempo, é conhecida na área, e a fala dela talvez nos ajude a esclarecer melhor o que significa essa responsabilidade afetiva. O nome dela é Adriana Nunan, tá? Ela é doutora em psicologia pela PUC do Rio e trabalha com esse tema. Ela vai dizer o seguinte: a falta de responsabilidade afetiva, ou seja, ela está dizendo, né, não exatamente o conceito, mas a ausência dele. A falta de responsabilidade afetiva fica evidente em mentiras e traições, não apenas as sexuais, mas traições de toda a ordem. Também fica evidente em comportamentos egoístas e em abuso psicológico. Ela continua: está muito relacionado com expor o outro a um sofrimento desnecessário, que poderia ter sido evitado caso o irresponsável, afetivamente, tivesse tido um mínimo de cuidado e respeito, né? Então, por isso que a gente diz que pressupõe empatia, respeito e honestidade. Eu estou sendo sincero quando eu digo alguma coisa para alguém? O que eu projeto para outra pessoa é aquilo que eu realmente sinto? Né? Vamos entender responsabilidade afetiva dessa maneira. Até porque, quando a gente diz alguma coisa ou quando a gente demonstra alguma coisa para alguém, a priori, a pessoa acredita, a não ser que a gente seja excelentes atores. Né? A priori, a pessoa acredita naquilo que a gente fala. O que a gente fala é real? Então, isso tudo entra no rol da responsabilidade afetiva, ok? Indo mais adiante. Não se tratam apenas de relacionamentos afetivos sexuais. Isso daqui é muito importante, tá? Responsabilidade afetiva é um conceito que vale para as mais diferentes relações. Pais e filhos, colegas de trabalho, amigos. Aliás, amigos, esse tema, né, amigos, é um tema que bate muito nessa questão. Né? Há muitas reclamações, há muitas críticas de amizades em relação à falta de responsabilidade afetiva do amigo. Né? É aquela coisa do amigo que diz para o outro que esse outro é o melhor amigo, a melhor pessoa do mundo, e quando esse outro sai, o primeiro amigo dá graças a Deus. O primeiro amigo já vai, pensa, né? Já vai tarde. Aí fica escancarada a falta de responsabilidade afetiva. Porque, de repente, para outra pessoa, realmente ela se sente a melhor amiga do mundo, a melhor pessoa para lidar no mundo, mas é tudo falsidade, né? É tudo, na verdade, essa falta de empatia, de respeito, de honestidade com o outro. Tá? Então, é bastante usada, vamos dizer assim, 80% dos casos é para realmente relações conjugais, mas não podemos restringir a isso. É importante a gente definir bem a questão. Uma outra questão também muito importante, e que algumas pessoas, infelizmente, confundem, é que responsabilidade afetiva não quer dizer reciprocidade. Ou seja, você não é obrigado a corresponder ao sentimento do outro. Né? Porque imagina, seria uma situação até algumas vezes meio ridícula. Né? Porque imaginem um casal em que a pessoa A e a pessoa B
são casadas, né? E aí chega a pessoa C querendo ficar com a pessoa A. E a pessoa C diz, olha, por causa da responsabilidade afetiva, você, A, tem que se separar do B e ficar comigo. Imagina a confusão que isso ia dar, né? É claro que responsabilidade afetiva não quer dizer reciprocidade. Ninguém é obrigado a corresponder ao sentimento do outro, tá? O que esse conceito está dizendo para a gente é que, embora a gente não seja obrigado a corresponder, a gente é obrigado a ser transparente com o sentimento alheio. Isso é muito diferente, tá? Bom, agora que eu acredito que tenha ficado mais ou menos claro esse conceito, nós vamos ver de que maneira a doutrina espírita lidou com ele. Repetindo, não é algo que está escancarado na doutrina, tá? Vocês não vão achar esse conceito ipsis literis na doutrina, mas, como vocês vão ver, a explicação, o conteúdo está lá, né? E a gente começa com uma questão do Livro dos Espíritos, e essas questões que eu vou trazer, são 3 ao todo, um pouquinho grandes, mas muito importantes. Essas questões invertem um pouco o papel, ou seja, aqui vai falar para a gente da nossa posição enquanto, entre aspas, vítima, né? Ou seja, enquanto, entre aspas, alvo dessa irresponsabilidade afetiva da outra pessoa, né? E é muito interessante porque aí vai ajudar a aclarar o conceito, vai ajudar a entender como que, se isso acontecer com a gente, ou seja, se o outro falta com empatia, falta com respeito com o nosso sentimento, como é que a gente deve ou deveria lidar com essa questão? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Então, na questão 937 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras, né? Então, para a pessoa que ama, para a pessoa que respeita o outro, quando há uma decepção, quando há uma tristeza que vem, né, de ingratidão e de fragilidade dos laços de amizade, que a gente poderia aqui estar substituindo por irresponsabilidade afetiva, né, por falta de responsabilidade afetiva, esse tipo de decepção, esse tipo de surpresa horrível que vem da ingratidão, não são também uma fonte de amarguras? E aí o que os espíritos vão responder é o seguinte: são, né? Eles admitem, realmente é uma fonte de amarguras. Porém, deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que fizeram mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que receberam os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Então, são muitas informações, vão por partes, né? Primeiro, a espiritualidade reconhece que, de fato, essas decepções que a gente pode reportar aqui para o caso, né, das pessoas que não têm responsabilidade afetiva com o outro, essas decepções, de fato, são uma fonte de amargura. É normal que a gente se sinta
triste, se sinta amargurado, se sinta desprezado quando alguém mente, trai, quando alguém promete uma coisa que não cumpre, quando alguém diz eu te amo e na verdade não ama. É claro que é uma fonte de amargura. Mas o que eles dizem, e é o grande conselho, deveis lastimar essas pessoas. Que pena que elas fizeram isso, porque eu fiz tudo o que eu pude, eu dei o meu melhor de mim. Se a pessoa respondeu faltando com a responsabilidade, com o meu sentimento, o problema está com ela. É ela que vai ter que lidar com isso mais tarde, né? Mas, ao mesmo tempo que eles dizem isso, eles também dizem, não fica muito preocupado com o tipo de punição, castigo, qualquer coisa que valha, que essa pessoa vai ter que sofrer. Que a gente sabe que vai ter, né? Lei de causa e efeito é claríssima. Mas não fiquemos preocupados, será que a pessoa está sofrendo agora? Será que ela está sofrendo mais do que eu sofri? Porque aí já perde o sentido do bem que a gente fez. Já perde o sentido da pureza do sentimento que a gente teve, né? Então, o que eles dizem você fez todo o bem que pôde, então que esse bem seja a sua recompensa, que esse bem seja o seu pagamento, vamos dizer assim. E quanto ao outro, é claro que a gente, com o conhecimento que nós temos do espiritismo, repito, sabemos que a pessoa vai ter que lidar com essa situação, vai ter que reparar, mas não fiquemos preocupados com isso, porque isso vai nos afastar dos bons sentimentos, isso vai nos imobilizar, isso vai nos paralisar, né? E depois vem o recado: a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Fez tudo o que pôde, amou, respeitou, foi o melhor amigo ou o melhor marido, enfim, seja lá o que for, e a resposta foi falta de responsabilidade com você, a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem, né? Recebeu a ingratidão como paga do bem que você fez, procure perseverar na prática do bem, né? Essa vai ser uma prova, obviamente, dificílima, a espiritualidade admite, mas se você entra nessa vibração, querendo vingança, querendo que a pessoa pague pelo que ela fez, aí você também já está se diminuindo, né? Você já está se colocando no patamar de quem provocou o mal a você, né? A espiritualidade vai ser mais clara ainda a esse respeito nas próximas questões, mas no bom popular seria o famoso faz a tua parte, faz o teu que o resto vai acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Foi o melhor que você pôde fazer naquela relação, a sua consciência está tranquila, então essa é a recompensa. Continuando, na questão seguinte, Kardec volta, né? Kardec insiste didaticamente, como sempre ele faz, e pergunta: as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Porque a decepção vai existir, né? Se você amou, fez tudo o que pôde e recebeu falta de respeito em troca, falta de empatia com o teu sentimento, é claro que você vai se decepcionar. Ninguém aqui é robô, é normal. E ele diz, será que isso não vai levar a que uma pessoa endureça o coração, se torne mais insensível, até como uma forma de proteção mesmo, né? Para não se machucar de novo, né? A gente ouve muito falar no popular, quando alguém sofre, né, com uma situação dessa, com a falta de responsabilidade afetiva, a pessoa diz, a partir de agora meu coração vai virar uma pedra, né? Meu coração está fechado, não quero saber mais de ninguém, não quero ajudar mais ninguém, não vou me envolver mais com ninguém, porque isso foi demais para mim, né? Então, Kardec pergunta justamente isso: não é normal que a pessoa endureça o coração, se torne insensível? E a resposta seria um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará
e terá remorsos da sua ingratidão. Então, ok, pode até acontecer que alguém endureça o coração, mas a espiritualidade lastima, né? Lamenta isso. Porque a gente acabou de ver que esse tipo de situação, por mais dura que seja, não deixa de ser uma prova para que a gente continue perseverando na prática do bem. E se ocorre alguma decepção nesse nível e a gente fecha o coração, a gente está mostrando que, infelizmente, nós não passamos nessa prova, né? E como eu falei, muitas vezes acaba se rebaixando àquele que te fez mal, né? Porque, repito, se alguém falta com a responsabilidade, promete e não cumpre, trai, mente, faz coisas desse gênero, o problema não está com você, né? O problema está com a pessoa. E é isso que a espiritualidade está falando o tempo todo. É uma pena que ela fez isso. Mas agora é hora de seguir em frente, né? Por isso que eles dizem, a pessoa, o homem de coração, o homem de bom sentimento, né? A pessoa que tem os bons sentimentos, sabem que se esse bem for esquecido nesta vida, ou seja, não for recompensado aqui e agora, será lembrado em outra. Porque a lei de causa e efeito não é só para o mal. A gente às vezes acha que é só para coisa ruim, né? Mas também é para coisa boa. Se você plantou coisas boas, é claro que você vai colher isso mais tarde, né? E agora, essa pessoa que te fez mal vai ter que reparar, né? Vai ter que, mais cedo ou mais tarde, responder a esse mal que fez. E continuando, Kardec pergunta, mas tal raciocínio não impede que se lhe ulcere o coração. Qual raciocínio? Vamos voltar. Esse raciocínio de que o homem de coração se sente sempre feliz pelo bem que faz e que, se não for recompensado agora, vai ser mais tarde, né? Esse é o raciocínio que Kardec está reportando aqui. Aí ele diz, olha, esse raciocínio, né, é muito interessante, mas não impede que se lhe ulcere o coração, que magoe a pessoa. A pessoa está magoada, a pessoa está decepcionada. Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Então, Kardec, vocês percebam que a letra A tem muita semelhança com a pergunta que ele acabou de fazer, né? Sempre ele tenta voltar com palavras diferentes, com pergunta um pouquinho diferente, para ver qual vai ser a resposta da espiritualidade, né? Porque o Kardec aqui está sendo muito humano, né? Quer dizer, ok, esse raciocínio a gente sabe, a gente aprendeu com a doutrina, mas existe um fato. O fato é, a pessoa fez todo o bem que pôde e recebeu como recompensa uma decepção, uma ingratidão. Então, é claro que o coração está ulcerado, é claro que o coração está magoado. E não é normal que essa pessoa comece a pensar em se tornar um pouquinho menos sensível para que, de repente, numa próxima vez, ela não se exponha, ela não venha a se magoar de novo, né? Não pode nascer essa ideia, não é normal, e a espiritualidade vai responder algo duro, certo sentido, mas, ao mesmo tempo, como vocês vão ver, consolador. Pode, a ideia pode nascer, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade é essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles. Então, eles começam com uma resposta bastante dura. Essa pessoa que sofreu e que decidiu ficar com o coração mais duro, mais insensível, pode, livre-arbítrio está aí, ok. Mas se essa pessoa opta pela felicidade do egoísta. Por quê? Porque volta a questão da prova na perseverança no bem.
volta à questão do que a recompensa seja o bem que houverdes feito. Você fez o melhor naquela relação, pois que essa seja a recompensa, né? Então, a resposta continua aqui com a mesma lógica, com a mesma coerência, né? E eles dizem, saiba que esses amigos a gente poderia trocar por parentes, por esposo, esposa. Saiba que esses amigos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito deles. Então, não tenho nem o que se lamentar, né? Se eles fizeram isso, provaram que não são bons amigos, não são bons maridos, não são bons filhos. Então, eles é que têm que se cuidarem, né? Eles é que vão ter que responder. Não tem nada a ver com a gente a partir de agora. A partir do momento que há essa opção, que é uma opção, faltar com a responsabilidade, ser egoísta, né? Ser irresponsável, a partir do momento, aí não é mais com você, né? Aí é ele com a consciência dele. Mas no finalzinho, a espiritualidade volta a fazer o conselho. Não vos aflijais com isso, ou seja, não fica também pensando se a pessoa está sofrendo 10 ou 20% a mais ou a menos do que eu. Porque aí você se coloca no lugar, né? Você se coloca nessa atmosfera. Você se rebaixa ao nível da pessoa. Então, o meio de se colocar acima dessa questão é não ficar pensando muito nisso, remoendo muito isso. Deixa que a pessoa vai ter que responder. Lei de causa e efeito. E você seja feliz pelo bem que você fez, né? E depois dessas questões, o Kardec vai fazer uma nota a respeito dessas três colocações da espiritualidade. E eu não diria nem que é uma nota, vamos dizer, que resume as questões. Vocês vão ver, é uma nota que adiciona, que complementa. O conteúdo que Kardec vai trazer é altamente consolador, principalmente para quem já sofreu da falta de responsabilidade afetiva de alguém, e para que, de repente, alguém que ainda vai ter que passar por isso, também não se esqueça do que o Kardec vai falar para a gente agora. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na Terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Nas alegrias que esses encontros proporcionam, tem o homem as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Então, quer dizer, essa questão de você procurar amar e ser amado numa relação, isso não é nada anormal, muito pelo contrário, isso é natural. Kardec diz que isso, né, é um dos maiores gozos que são concedidos na Terra. É quando a gente encontra corações que com o nosso simpatizam. Ou seja, isso não tem nada de anormal, isso é maravilhoso. Ele diz que esses encontros, essas alegrias, são uma primícia da felicidade, ou seja, são uma pequena amostra do que um dia todos nós vamos viver em um mundo mais feliz, no mundo de espíritos perfeitos, onde tudo é só amor e benignidade, né? Então, não repito, não é nada de anormal procurar uma relação em que haja essa correspondência no sentimento. Não tem nada de errado, né? Essa pessoa que, de repente, sofreu e ainda está sofrendo por causa dessa falta de transparência do outro, essa falta de empatia do outro, quando lê isso, é uma forma também de ser consolado. Olha, isso aconteceu, mas não quer dizer que a sua vida parou, né? Você ainda pode encontrar corações que com o seu sintonize. E isso é normal, então não fica remoendo o passado. Bola para frente. E com 6 palavras, Kardec acaba falando para a gente do que vai acontecer com uma pessoa que foi irresponsável afetivamente. Desse gozo está excluído o egoísta. Eu coloquei até em grifo,
porque ele resume exatamente o contrário de toda essa felicidade, de toda essa alegria que a pessoa que só fez o bem numa relação vai ter, merece ter, e a pessoa que foi irresponsável, a pessoa que mentiu, a pessoa que fez 1000 promessas e não cumpriu nenhuma, a pessoa que projetou uma imagem que não é verdadeira, desse gozo, dessa felicidade, ela está excluída. Então, bastante claro a respeito desse assunto. Bom, uma das formas também que a gente tem para facilitar o entendimento, como eu falei no início, às vezes, quando a gente fica muito na teoria, a gente acaba perdendo um pouco, a gente acaba se embolando, né? Mas o que quer dizer realmente responsabilidade afetiva? Ainda não entendi, ainda não está claro. Então, eu trouxe o estudo de caso, algo que aconteceu, Kardec viu, Kardec estudou esse caso, para a gente ver se consegue compreender o que é responsabilidade afetiva e a gravidade, né? A importância de saber conduzi-la, de saber ser responsável com o outro. E o que pode acontecer, né? A tristeza, o sofrimento que a gente pode causar no outro quando a gente não tem isso na cabeça. Então, é a história da Victorine e do Louis. Tá? Esse caso ele está registrado em 2 momentos, para depois, quem quiser ver, não vou conseguir trazer a história toda, evidentemente, não daria tempo, mas eu vou trazer as partes mais importantes. Tá? Essa história está na Revista Espírita, no mês de setembro de 1858, com o título Suicídio por Amor. Essa mesma história foi levada, né, foi colocada no Céu e Inferno, alguns anos depois, lá na segunda parte, capítulo 5, sob o título Louis e a Costureira de Botinas. Tá? Há algumas diferenças, como a grande parte de vocês sabe, né? Kardec, quando ele pega um artigo da Revista Espírita, ele sempre acrescenta alguma coisinha ou outra nos livros, mas a história é a mesma. Então, depois, se vocês quiserem conferir, tanto faz na Revista Espírita ou no Céu e Inferno. Queria chamar a atenção só para o título da Revista Espírita, desse artigo. Nós não iremos tratar do suicídio, que merece um estudo só para ele. Tá? No caso que nós vamos ver, infelizmente, a consequência foi essa. Mas isso também não quer dizer, não vamos generalizar, não quer dizer que todo mundo que sofre com a falta de responsabilidade afetiva vai cometer esse tipo de ato, né? Pelo amor de Deus. É claro que aqui é o ato extremo, tá? Só para deixar claro que o nosso foco não é o suicídio. O nosso foco é a falta de responsabilidade afetiva, ok? Bom, vou falar um pouco a história rapidamente, só para deixar bastante claro, né? Há 7 ou 8 meses, Louis, sapateiro, deixa eu ver aqui que está, pronto. Estava aqui na frente, eu tirei. Há 7 ou 8 meses, Louis, sapateiro, namorava a senhorita Victorine, costureira de Botinas, com a qual devia casar-se muito em breve, visto que os anúncios oficiais iam ser proclamados. Estando as coisas nesse ponto, os jovens consideravam-se quase como definitivamente unidos. E, por medida de economia, o sapateiro vinha todo dia fazer as refeições na casa de sua futura esposa. Tá? Então, é a história desse casal, Louis e Victorine, namoravam há cerca de 7, 8 meses, estavam perto de se casar, né? E, por conta da dificuldade financeira de ambos, o Louis ia quase todo dia fazer suas refeições na casa dessa que se tornaria, em pouquíssimo tempo, né, a sua esposa. Ok? Continuando, é só para vocês compreenderem do que estamos tratando aqui. Um dia, tendo Louis vindo, como habitualmente, cear na casa da costureira de Botinas, sobreveio uma querela a respeito de uma futilidade.
Obstinaram-se de ambas as partes e as coisas chegaram ao ponto em que Louis deixou a mesa e partiu, jurando nunca mais voltar. Então, houve, numa dessas vezes em que Louis foi até a casa da Victorine, eles brigaram por algum motivo que Kardec está dizendo inútil, fútil, ou seja, uma bobagem qualquer, não diz qual foi, mas deve ser alguma besteira. E aí o Luiz saiu da mesa e dizendo que nunca mais ia voltar, né? Enfim, nada de novo perto do que a gente conhece, né? Muitas vezes aquela briguinha de casal em que um acaba se exaltando mais que o outro e diz: acabou tudo, nunca mais volto, nunca mais falo com você, e horas depois, né, volta tudo a ser como era antes. Bom, continuando. No dia seguinte, entretanto, o sapateiro veio pedir perdão, mas a operária, prevendo talvez pela cena da véspera o que poderia ocorrer quando não fosse mais tempo de se desdizer, recusou reconciliar-se. E nem protestos, lágrimas, desespero, nada a pôde comover. Então, a coisa estava ficando séria. Quer dizer, estavam perto de se casar, tiveram uma briguinha qualquer de casal, ele caiu em si, sabia que era uma besteira, que não valia a pena ficar brigado, então ele foi lá fazer as pazes. Mas, para surpresa dele, ela disse que não. Né? Ela disse que não ia querer, que não ia mais se casar, e mesmo o desespero dele, os pedidos para reconsiderar, nada disso comoveu, né? Nada disso demoveu a Victorine. Ela estava decidida que não ia mais se casar. Bom, continuando. Vários dias haviam transcorrido desde aquele da briga. Louis, esperando que sua bem-amada estaria mais afável, quis tentar uma última aproximação. Chega, portanto, e bate de maneira a se fazer reconhecer, mas recusam-se a abrir-lhe a porta. Então, novas súplicas por parte do pobre excluído, novos protestos através da porta, mas nada foi capaz de comover a implacável prometida. Adeus, então, malvada, exclama enfim o pobre rapaz. Adeus para sempre. Tentai encontrar um marido que vos ame tanto quanto eu. Então, ele, depois de alguns dias, achando que ela estaria mais calma, estaria, de repente, reconsiderando, porque vamos lembrar, a briga não foi séria. Isso é um detalhe que não é só detalhe, né? Durante a história muito mais comprida do que eu trouxe aí, então a gente percebe ali que realmente foi uma bobeira qualquer. Mas não, os dias foram se passando, ele voltou, tentou procurar, tentou conversar, mas nada demoveu a Victorine. Ela estava decidida a acabar com aquela história. Por fim, termina assim Kardec a história. Ao mesmo tempo, a moça ouve uma espécie de gemido abafado e depois como que o barulho de um corpo que cai escorregando ao longo da porta. E tudo volta ao silêncio. Mal fazia um quarto de hora que isso acontecera, quando um locatário que passava no corredor levando luz lança uma exclamação e pede socorro. Logo chegam os vizinhos e a senhorita Victorine, tendo igualmente aberto sua porta, lança um grito de horror ao perceber estendido no chão o seu prometido, pálido e inanimado. Então, quer dizer, só rebobinando a fita, resumindo, os dois iam se casar, estavam pertinho de se casar. Ele, todos os dias, jantava, né, fazia refeições na casa dela, porque os dois não tinham muitas condições financeiras, era mais fácil para eles. Tiveram uma briguinha qualquer, uma briga boba, e ele se exaltou, disse que não ia voltar nunca mais,
No dia seguinte se arrependeu e ela disse que não, agora ela que não queria, e mesmo os protestos, os pedidos no dia seguinte, nos dias seguintes, nada a fez voltar atrás. E ele, num ato de desespero, impensado, né, ele tirou a própria vida. Como eu falei para vocês, não é nosso intuito julgar o ato em si, né? É claro que a responsabilidade dele, quem se matou foi ele, né? Então, a responsabilidade é dele, evidentemente. Mas nós estamos estudando aqui responsabilidade afetiva. E durante a história, tanto nas fontes que eu indiquei para vocês, quanto o que vocês viram, o que a gente percebe é que, na verdade, a Victorine nunca quis, de verdade, casar com ele. Aquela foi uma oportunidade, aquela briga, aquela exaltação do Louis, foi uma oportunidade maravilhosa que ela viu em se desfazer dele, né? Já que ela não queria mesmo. Quando ele falou aquilo, pronto, ela aproveitou para se desfazer da relação. E quando a gente pensa na responsabilidade afetiva, algumas perguntas vêm à nossa cabeça, né? Ora, se ela não queria, por quê? Há talvez poucos dias, poucos meses do casamento, ela estava procurando apenas uma oportunidade para se desfazer daquele relacionamento. Não seria melhor ela ter dito isso antes, ter sido mais transparente com ele, de que não queria nada? Porque vai que, né? Vai que ele realmente fosse apaixonado por ela. Vai que ele realmente considerasse, né, que ela o amava, que ela era completamente apaixonada por ele. Mas, no entanto, não era. No entanto, ela não gostava dele. Ela só procurou uma oportunidadezinha para chutá-lo, né? Então, à luz do tema que nós estamos tratando hoje, quantas histórias a gente não conhece que também são assim, né? E aí alguns poderiam pensar, não, Guilherme, século XIX, talvez ela estivesse forçada, era muito comum nessa época. Só que, primeiro que pela narrativa isso não fica claro, e depois que, se ela tivesse sido forçada, ela teria que casar de qualquer maneira, né? E ela, no entanto, por causa de uma briguinha qualquer, ela disse que não queria mais. Então, claramente, não foi um casamento forçado. Eles decidiram se casar por livre e espontânea vontade. Mas, no entanto, não era o desejo dela. Não era isso que ela queria. E ela esperou que acontecesse uma situação dessa para se desfazer daquele relacionamento, causando muito sofrimento, o que causaria em qualquer um que gostasse dela, né? E, no caso dele, por uma fraqueza, enfim, ele decidiu por essa atitude radical, né? Bom, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse caso, à luz do tema que a gente está estudando hoje, eu vou trazer rapidamente um diálogo de Kardec com São Luís, com o espírito São Luís, tá? Que era o presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Era o grande mentor das reuniões que ocorriam ali, e era a ele, normalmente, Kardec perguntava se podia ou não evocar alguém, né? Kardec pergunta para São Luís, e São Luís autoriza evocar o espírito suicida, né? Só para vocês não confundirem, porque os nomes no francês são iguais, né? Esse daí da foto, São Luís, ok? O espírito evoluído, o espírito que nos ajuda a entender uma série de coisas da doutrina espírita, né? Tá aí a foto que eu consegui achar dele enquanto encarnado, né? Quando ele foi Luís IX, rei da França. Então, é ele que vai responder agora. No próximo slide vai ser o Louis, o espírito que se matou. Ok? Então, vamos lá. Vou trazer só algumas perguntas por causa do tempo. Kardec pergunta ao espírito de São Luís: a jovem causa involuntária da morte de seu amante é responsável por isso? Resposta: sim, pois ela não o amava, né? Aqui é preciso que a gente entenda. Ela não é responsável ela não seria responsável, vamos dizer assim, por não conseguir corresponder. Isso, como nós já vimos,
Acontece, é natural. Ninguém é obrigado a ter reciprocidade. Ninguém é obrigado a gostar do outro. Não é disso. A questão era que os dois estavam prometidos, como eles dizem, né? Os dois iam se casar daqui a algum tempo, dali a algum tempo. No entanto, São Luís confirma, ela nunca amou o Luís. Ela nunca quis de verdade. Né? Aquela dali foi uma oportunidade de ouro para ela se desfazer daquilo. Né? Ainda que soubesse que ele a amava. Apesar disso, ela foi costurando, né? Foi levando para ver até onde ia dar. Então, de alguma forma, sim, ela foi, ainda que involuntária, claro, né? Foi também a causa daquela desgraça que aconteceu. Para prevenir essa desgraça, ela devia desposá-lo, apesar de sua repugnância? Resposta: ela buscava uma ocasião para se separar dele. Fez no começo de sua ligação o que teria feito mais tarde. Perceba que São Luís não vai entrar no mérito se devia ou não devia casar. Isso é livre-arbítrio de cada um decide o que fazer. O ponto de São Luís é diferente. O ponto de São Luís é, desde o início ela não queria, e mesmo assim ela foi levando, sabendo que ele era apaixonado por ela, e ela não era por ele. E mesmo assim foi levando a ponto de estarem a pouco tempo de se casar. E aí ele dá um spoiler do que ia acontecer, né? Ela fez no começo o que fatalmente aconteceria mais tarde. Ou seja, qualquer outra briguinha, qualquer outra coisinha era oportunidade, casados ou não, de se separar. Desde o início, ela com essa consciência. Aí que está o problema. Aí que está a falta de responsabilidade. Porque, repito, não é reciprocidade que se exige. É transparência. É muito diferente. Kardec. Assim, a sua culpa consiste em ter alimentado nele sentimentos que ela não compartilhava, sentimentos que foram a causa da morte do rapaz? E São Luís responde: sim, é isso. Essa pergunta eu achei muito interessante porque bate exatamente no que estamos tratando hoje, de responsabilidade afetiva. A culpa não foi por ela não ter gostado dele. A culpa foi por ela ter projetado uma imagem que não existia. É muito diferente. A culpa foi por ela ter alimentado nele sentimentos que ela nunca teve por ele. E isso que é o problema. Tá? Essa pergunta 13 eu achei ótima porque bate justamente no conteúdo do que nós estamos trazendo hoje, responsabilidade afetiva. Né? A projeção da imagem, da sua imagem para o outro. O cuidado, o zelo que se deve ter com isso. E aí, depois disso, Kardec vai fazer algumas perguntas ao suicida. Né? Também é um diálogo grande, eu só trouxe 2 perguntas, porque são as que mais têm a ver com o nosso tema de hoje. As outras eu convido vocês, né, para lerem depois, lá tanto na Revista Espírita quanto no Céu e Inferno. Vocês vão ver, aí não dá para ver direito, mas durante o diálogo, é claro, a gente vai ver que ele está um pouco perturbado ainda, ele às vezes fala coisas contraditórias, ele está muito magoado com a Victorine, e depois ele diz que ela não teve culpa, e depois que ela teve. Claro, né, um espírito que acabou de se matar, ele estava ainda muito perturbado. Mas as perguntas que eu vou trazer, as respostas são mais claras. Então, ao espírito do suicida, Kardec pergunta: vós a amáveis sinceramente? E ele responde, bem lúcido, né? Eu tinha paixão por ela. Eis tudo, creio eu. Se a tivesse amado com amor puro, não teria querido magoá-la. Isso é muito interessante porque volta naquela questão do Livro dos Espíritos. Seja o bem que houverdes feito, a vossa recompensa. Então, ele a amava. Ela fez aquela coisa errada com ele. Ela foi irresponsável com ele. Se ele a amasse de verdade, ele não ia querer se matar, porque ele sabia que, no fundo, ela era uma pessoa boa. No fundo, ela ia ficar com remorso, ela ia se sentir culpada pelo suicídio. Então, nessa resposta, eu achei bem lúcida, porque o que ele está dizendo é: quem ama, simplesmente ama. Não fica querendo
vingança, não fica querendo que a outra pessoa pague. Quem ama se preocupa, mesmo nesse caso, em fazer com que o outro não se sinta ferido. Então, por isso que ele diz, olha, o que eu tinha por ela não era amor, não. Era uma paixão, algo, né, passageiro. Porque se fosse amor de verdade, eu não teria me matado, porque eu sabia que isso ia fazer mal a ela, apesar dela ter sido irresponsável com o sentimento dele. Então, eu achei essa lucidez bastante interessante para a gente entender, lembrando aquela questão, né? O amor não espera paga alguma. O amor basta por si mesmo, já que estamos falando aí da lei de justiça, amor e caridade. E a outra pergunta que eu queria trazer para vocês, para já ir encerrando, é a seguinte. Kardec pergunta, vós o compreendereis mais tarde? Aí eu coloquei entre parênteses para não ficar confuso para ninguém, tá? O Luiz tinha acabado de falar que ele sentia algo a respeito daquilo que ele fez que ele não conseguia expressar em palavras. Ele não estava conseguindo traduzir para o médium na sociedade. E a gente entende, né? Ele se matou, enfim, ele estava perturbado ainda. Mas o Kardec pergunta, esse sentimento que você não consegue expressar, você vai compreender mais tarde? E aí ele responde, sim, quando estiver esclarecido. Foi mal o que fiz, deveria tê-la deixado tranquila. Fui fraco e por isso arco com a pena. Vede, a paixão cega o homem e o faz fazer muitas tolices. Ele as compreende quando já não há mais tempo. Então, mais uma vez, ele reconhece que, na verdade, não amava a Victorine mesmo. Se amasse, teria se preocupado com o possível remorso que ela teria com aquilo, né? E essa frase, deveria tê-la deixado tranquila, eu achei também muito interessante, voltando lá no Livro dos Espíritos, quando eles dizem o que fazer com a pessoa que foi irresponsável conosco. Deixá-la ir, né? Não se preocupar se ela vai pagar, se ela vai sofrer mais ou menos, porque isso a gente entra na atmosfera da pessoa, né? Lastima, que pena que ela fez isso comigo, né? Que pena que ela não percebeu que eu era uma pessoa boa para ela, que eu era uma pessoa que podia amá-la. Que pena. Então, ela um dia vai ter que se ver com a própria consciência dela. Então, essa frase eu achei muito interessante, né? Deveria tê-la deixado tranquila, mas ele admite, fui fraco, né? E fiz aquela besteira acabando com a minha vida e com a dela também, por causa do sofrimento que causou nela. Bom, e finalmente agora, para terminar a nossa conversa da noite de hoje, repetindo que essa expressão, esse conceito muito popular hoje em dia, esse conceito não aparece explicitamente na doutrina espírita, mas, como vocês puderam ver, o conteúdo, o significado aparece. E há de se compreender isso, porque, no fundo, lá bem no fundo mesmo, responsabilidade afetiva lida com honestidade, com transparência, lida com respeito, e isso nós sabemos que a doutrina espírita falou o tempo todo, né? Então, sim, a doutrina espírita trata também desse tema, né? Para terminar a nossa reflexão, primeiro eu gostaria de fazer uma pergunta, né, para ficar com a gente ao final desse estudo, que aí seria não a gente como a vítima da irresponsabilidade do outro, mas a gente como possível causador um dia disso, né? E aí é para a gente pensar na seguinte pergunta: como que eu posso ser mais zeloso, mais cuidadoso com o sentimento alheio? Será que aquilo que eu falo para o outro eu realmente sinto? O que eu estou projetando de mim é verdadeiro? O que eu estou externalizando, aquilo faz sentido? Se sim, podemos dormir com a consciência tranquila no travesseiro, porque estamos fazendo o melhor que a gente pode. Se não, temos que repensar, para não causar sofrimento no outro. E aí eu vou finalizar com um texto pequeno que eu tirei de um livro chamado Cântico da Juventude, tá? Apesar do nome, é um livro, enfim, muito bom, que serve para todas as faixas etárias.
É um trechinho ditado pelo espírito Ivan de Albuquerque ao nosso querido Raul Teixeira, e fala exatamente sobre responsabilidade afetiva. Não usa o conceito, mas vocês vão ver que não tem como escapar. E aí, eu queria finalizar já agradecendo a vocês, dando boa noite, e terminamos assim. Cuida-te para que o respeito ao outro não falte em tuas relações. Apercebe-te do nível dos teus sentimentos reais para com o outro. E se vires que te enganas, não enganes a ninguém e desfaze a tempo a vinculação. Nada prometas ao outro que seja passível de criar expectativas que não possas cumprir. O sentimento alheio deve ser respeitado sempre. Então, que essa seja a frase síntese do nosso estudo, né? O sentimento alheio deve ser respeitado sempre. Boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.